Juízes capítulo 4. Hoje eu queria falar sobre uma mulher de fé. Já preguei uma vez sobre essa mulher aqui na igreja. Hoje eu queria falar novamente sobre ela, Débora. Mulher, sensibilidade divina, é o tema da mensagem. Juízes capítulo 4, lá no Antigo Testamento, livro histórico, depois de Josué. Acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sisera, que habitava em Harosete e Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naphtali, e lhe disse: O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sisera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas junto ao rio Quizon e os entregará em suas mãos. Baraque disse a Débora: Se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: Está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sisera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Robabe, sogro de Moisés, e tinham armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sisera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sisera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Harosete e Ragoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: Vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sisera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sisera e todos os seus carros de guerra, o seu exército ao fio da espada, e Sisera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete e Ragoim. Todo o exército de Sisera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Sisera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sisera e o convidou: Venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sisera disse à mulher: Fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão e ele morreu. Baraque passou à procura de Sisera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sisera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Santo Deus,
Nós te agradecemos pela leitura da palavra e pelo Senhor usar essa serva tua para a restauração do teu povo. E no nome de Jesus, nessa noite, o Senhor fala aos nossos corações, a minha vida, a vida dos meus irmãos, especialmente a vida das minhas irmãs, que sejam como Déboras, mulheres consagradas ao Senhor e sensíveis a ouvir a tua voz. No nome santo de Jesus, a igreja diz amém. Queridos irmãos, que texto, hein? Essa mulher eu gosto demais, Débora. Grande exemplo de fé num mundo completamente afastado de Deus. O povo de Israel entra num ciclo, depois de Josué começar a conquistar a terra prometida, o povo de Israel, lá em Juízes capítulo 2, vai ter um texto que diz assim: e nasceu uma geração que não conhecia o Senhor. E essa geração que nasceu, que não conhecia o Senhor, eles entram num ciclo de se afastar de Deus e adorar outros deuses. De virar as costas para o Deus que seus pais o ensinaram. Talvez alguns pais ensinaram, talvez outros pais não ensinaram. E Deus vai levantando juízes para que esse povo volte ao prumo. Mas ao mesmo tempo, acontece opressores que surgem e machucam o povo de Deus. No verso 1 já diz de início que os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Mas eles sempre clamavam a Deus e Deus levantava um juiz para protegê-los e para fazer com que a nação voltasse à palavra de Deus. Só que nesse interstício, no meio de vários juízes, Deus levanta uma mulher chamada Débora. Numa sociedade machista, que as mulheres nem eram contadas, só contavam os homens, não contavam-se crianças nem mulheres. Deus levanta essa mulher para ser juíza, para ser profetisa. E se você lembrar do texto, você vai perceber que ela ainda foi para a batalha. Porque Baraque disse: eu só vou se você for. Ela disse: eu vou. Mas saiba que a honra não vai ser sua, será de uma mulher. Talvez você vê na sociedade mulheres nas forças armadas sendo juízas, governantes, crescendo, desenvolvendo, mulheres que têm avançado na prole em cargos de liderança em várias áreas, mas uma mulher numa guerra, numa batalha, eu acho que você nunca viu. Talvez só para aquele lado das bandas de Israel mesmo. Aqui no Brasil eu soube que na aeronáutica, há pouco tempo atrás, teve a primeira piloto de caça. Eu fiquei muito feliz. Mas ainda existe, no mundo que a gente vive, muita perseguição às mulheres, muito abuso contra as mulheres. Muitas mulheres, para conseguir um emprego, tem homens que tentam seduzi-la. Muitas mulheres que têm capacidade, crescem, desenvolvem na profissão e ganham menos do que homens. Muitas mulheres que ainda são abusadas pelos próprios maridos, são maltratadas pelos próprios maridos. Dentro de muitos condomínios, muitas casas, a gente tem visto mulheres sendo abusadas dentro da sua própria casa por maridos, por filhos, por patrões. Na sociedade que nós vivemos, talvez você... Eu não quero ir ser tão profundo no caso, mas há pouco tempo atrás passou uma novela no Brasil que exaltava a cultura da Índia. Eu não lembro o nome da novela. Como era? Quem lembra? Caminho das Índias. Essa mesmo. E o que é que acontece? Essa novela exaltava a religião, a cultura, exaltava o cuidado com as mulheres, mas mentira! Nesses 15 dias que eu estava lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu estou no mestrado comigo, está estudando um missionário que está trabalhando na Índia, e eu fui visitar uma igreja que estava um missionário pregando que estava vindo da Índia, um outro missionário. Missionário não, pastor da igreja que foi para a Índia trabalhar num projeto com os Dalits. Dalits é a pior casta da Índia. A Índia não tem mais casta, é lei. Só que é só no papel, mas na prática ainda existe.
Lá na Índia, as mulheres continuam sendo discriminadas. Na Índia, as mulheres continuam sendo humilhadas, e especialmente dessa casta. Um pai, eu vi uma foto lá terrível, de um pai que tinha viajado, a mulher estava grávida, quando ele volta para a Índia, descobre que o filho nasceu, e o filho era uma menina. Sabe o que é que ele fez com a filha? Ele pôs a filha no chão e pisou na filha. Eu vi essa foto. Esmagou a filha até matá-la. Porque não podem nascer mulheres. As mulheres não são nada nessa sociedade. Uma outra história que me chocou muito foi de uma jovem que foi comprada por um grande homem da Índia, levou para dentro da sua casa e jurou a ela amores, cuidou dela, amou-a e disse que queria dar a ela uma vida digna, uma Dalit, uma menina de 17 para 18 anos. E ele passou 2 a 3 meses dando boa comida a ela, boa alimentação, até que um dia ele fez uma grande festa. E nessa grande festa só foi convidado homens. E lá os homens se amam. Os homens se sentam um com a perna em cima do outro assim. É um negócio estranho, viu? Eu vi lá as fotos. É o tempo todo com uma cabeça no peito do outro. Eu não tenho problema com isso não. Vocês sabem que eu abraço o homem, beijo, mas eu sou decidido. Eu não tenho dúvida da minha masculinidade. Eu acho que os indianos nunca visitaram Lampião nem Pernambuco. Eles precisam conhecer Pernambuco. Ou então a Paraíba, né? Mas é impressionante, se você vê fotos da Índia, os homens andam de mãos dadas. E as mulheres andam todas cobertas, e se tiver aquele negocinho aqui é porque é casada. O que acontece? Esse homem chamou essa mulher para sua casa e deu um banquete para os seus amigos. Todos os homens naquela noite tiveram relações com aquela mulher. Todos. Ele estava apenas alimentando, deixando ela forte para que os homens viessem abusar dela. Ela gritou, alguém chamou a polícia chegou, socorreu-a, levou para a delegacia e todos que estavam trabalhando na delegacia, inclusive quem socorreu, abusou dela também. E ela ficou na delegacia, saindo um turno de soldados, entrando outro, abusando-a. Mudava o turno, o outro abusava. Todos, ficou assim quase que uma semana. Essa mulher quase que morre. Uma missionária brasileira descobriu o caso, mexeu os pauzinhos lá, conseguiu tirar essa mulher da delegacia e levou para esse abrigo de uma agência missionária chamada OM, que está cuidando dessa caixa chamada Dalits. E ela está fazendo a campanha mundial que com R$70 por mês você ajuda um Dalit. Então lá tem assistência médica, psiquiátrica, psicológica, eles aprendem 5 idiomas e eles, os Dalits, para eles é normal. Sim, isso eu quero dizer para vocês, para eles isso é normal, as mulheres serem abusadas, os meninos serem escorraçados na rua, eles não se sentem discriminados porque eles aprenderam que eles nasceram para isso. Mas os Dalits estão descobrindo que Jesus os libertou e deu dignidade para eles. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque não precisa ir muito na Índia, você vai em Pernambuco, é o local no Brasil que mais mulheres são assassinadas. Aqui pertinho da gente. Tem muitas mulheres em muitas casas. Deus o livre que tem aqui na igreja Zona Sul, porque os homens no primeiro culto ficaram com raiva de mim. Porque se tiver, gente, olha o tamanho de pastor. Pastor é pai também, viu? É um absurdo ainda que dentro de igrejas tenham homens que tratem mulheres com desrespeito, com desonra, com abuso. Homens que humilham suas esposas, humilham suas filhas, tratam mal. E ainda, como disse, eu aprendi com meu avô e a minha avó, aqueles que não gostam de tomar banho, não gostam de se limpar e chega de noite e quer alguma coisa com a mulher. E quer que a mulher queira alguma coisa. E tratou mal a mulher o dia todinho e de noite quer. Lá em Pernambuco chama de cavalo batizado. Eu espero que na Igreja Batista Zona Sul não tenha um desse. Mas pode ter, gente. É triste. No nosso meio ainda existe esse tipo de coisa. Aí Deus levanta numa sociedade machista, corrupta, uma mulher para salvar uma nação.
Uma mulher sensível à voz de Deus. Por outro lado, por causa de todo esse contexto que eu estou falando, tem se levantado no meio das mulheres, mulheres que são quase homens. Por causa do machismo, se criou o feminismo. Uma coisa errada não conserta outra coisa errada. O feminismo é uma desgraça na sociedade. Porque as mulheres perderam a sensibilidade de ser mulheres. Perderam a essência de ser feminina. Isso não impede você crescer na vida, desenvolver, ter bons empregos, chegar lá. Não precisa levantar essa bandeira, porque o que tem acontecido é que as mulheres têm sido mais homens do que mulheres. E eu já preguei aqui uma vez na igreja, de que uma mulher, quando quer, é muito briguenta, aquela mulher ranzinza, chata, que diz lá em Provérbios, como é que diz lá em Provérbios? A mulher rixosa. Um homem que mora com a mulher rixosa é melhor morar numa casa cheia de goteiras. Uma mulher rixosa, um homem, quando a mulher se levanta contra o homem não enxerga outra mulher, ele enxerga outro homem. Porque o homem tem uns negócios, uns parafusos a menos. E ele não consegue perceber que tem uma mulher na frente dele. Então, as mulheres têm perdido essa sensibilidade. Em nome de Jesus, vocês que estão aqui, meninas, mulheres amadas, sejam femininas, não feministas. Sejam sensíveis. Mesmo diante desse mundo que a gente vive, vocês são mulheres de Deus, conhecem a palavra de Deus, sejam mulheres. Não percam essa essência que Deus deu a vocês, essa beleza linda que Deus deu a vocês de serem femininas. E aí eu queria tirar 3 lições breves aqui dessa mulher. Queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. Olhando para Débora, mulher, sensibilidade divina. Primeiro, sensibilidade divina para tomar decisões importantes. Versículo 5, veja comigo, do capítulo 4. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse suas causas, suas questões. As pessoas iam em busca de Débora. As pessoas tinham Débora não só como profetisa, não só como juíza, mas como uma conselheira, que direcionava um país, uma nação. E muitas famílias procuravam a ajuda dela. Veja comigo o verso 14. E Débora disse a Baraque: vá, esse é o dia em que o Senhor entregou Sisera em suas mãos. O Senhor está indo à frente. Uma mulher sensível à voz de Deus, sensível à palavra de Deus para tomar decisões. Eu sempre tenho dito aqui na igreja, irmãos, que eu não conheço ninguém melhor para dar conselho do que mulher. Não conheço. As mulheres são boas em conselhos. Estou falando de mulheres que estão debaixo da vontade de Deus. Mas a mulher tem um problema sério quando ela dá o conselho que o caba não faz. Não é, mulheres? Quando o cara não obedece e quebra a cara, o que é que as mulheres fazem, hein? O que é que as mulheres dizem? Eu não disse? Eu não disse? Eu falei. O caba vem todo moído já porque levou a porrada, levou a cacetada, aí ainda diz isso. Eu não disse? Mas, queridos, as mulheres têm essa sensibilidade. As mulheres têm esse negócio com Deus que eu não sei explicar. A mulher que é sensível à palavra de Deus, a mulher que está entregue à palavra de Deus, ela tem essa sensibilidade para ajudar outras pessoas, inclusive um homem feito Baraque, que a Bíblia não deixa claro se ele era medroso, se ele estava sendo honesto mesmo, porque a figura do juiz, a figura do profeta, nesse contexto aqui, representava Deus. Como Moisés uma vez disse para Deus lá em Êxodo, disse, eu só vou se o Senhor for. Talvez ela representando a figura de Deus aqui, ele pode ter dito, eu só vou se você for, Débora, que senão eu vou apanhar. Já pensou um homem frouxo assim? Você conhece alguém? Só que a gente não pode dizer que Baraque é frouxo, porque a gente não tem isso claro na Bíblia. O que tem claro é de que ela era uma mulher que Deus levantou e ele tinha essa convicção disso.
E ele foi como general para a guerra. E lá, na hora da crise, o front da batalha, vindo outra tropa, Débora disse para ele: vá, este é o dia que o Senhor entregou Sisera em tuas mãos. Em nome de Jesus, eu tenho orado para que Deus levante Déboras na igreja. Para que Deus levante mulheres que tenham sensibilidade. Que não entre nesse desespero, nessa bestialização da perda da essência. Porque a sociedade tem pressionado os homens, pressionado as mulheres, e muitas delas têm perdido isso. Esse fio da meada, essa intimidade com Deus, porque quer mais alguma coisa, é um desespero para ascensão social, para querer ser melhor do que o homem. Se você quer crescer para a sua bênção, para ser bênção na vida dos outros, para abençoar a sua família, agora se você quer crescer para dar uma resposta ao marido, para dar uma resposta à sociedade, para dar uma resposta ao pai, para não ficar dependendo, você está errada, minha irmã. Se você está estudando, está crescendo, está trabalhando para ser bênção, uma cidadã na sociedade, amém. Eu defendo isso. Agora, por causa de nós, homens, por causa do machismo, por causa do desprezo, por causa do erro contra as mulheres, muitas mulheres têm se tornado meio que homens. E estão em busca de alguma coisa para dar resposta para os homens. Porque os homens não são homens. E muitas mulheres estão fazendo o papel dos homens. E ainda eu sou mais profundo. As mulheres fazem o papel delas e dos homens melhores do que os homens. Não me peguem lá fora os homens. Vocês, mulheres, vão me proteger hoje, viu? Dá um negócio para uma mulher fazer e dá uma para um homem fazer para tu ver a diferença. Mas as mulheres gostam de homens. Mulheres gostam de homens que sejam homens. Mesmo que ela ajude na decisão, mesmo que ela tenha sensibilidade com Deus, mesmo que ela tenha um negócio com Deus. Tem umas mulheres aqui na igreja que eu digo, essa mulher tem um negócio com Deus. Quando ela diz para mim alguma coisa, eu baixo a bola e fico quieto. Pastor, isso aqui eu acho que o senhor pisou na bola. Aí eu vi, já vem rebordosa na frente. Porque eu sei que está vindo de uma fonte abençoada. Porque a gente sabe quem tem intimidade com Deus, a gente sabe quem não tem. Não, pastor, vá em frente, se eu fico feliz demais, porque eu sei que vai dar certo. As pessoas que mais me aconselham aqui na igreja, que mais me ajudam, que mais dizem se eu estou certo ou se estou errado, são mulheres. Se você olhar na Bíblia, quem mais ajudava o ministério de Jesus era quem? Na retaguarda, nos conselhos, cuidando de Jesus, eram mulheres. Se você olhar a história da Bíblia toda, Deus usa muitas mulheres. É impressionante. Numa sociedade machista, lá oriental, Deus, desde o início, a palavra de Deus, Deus usa mulheres. E eu poderia citar aqui várias. Mas tem uma coisa que Deus fez na mulher, que é Deus que fez, que a mulher, ela é feminina, e ela gosta de homem, de macho. E os homens não estão sendo homens. Os homens estão sendo meninos. Rapaz, o silêncio está, hoje aqui está... Os homens estão sendo meninos. Nós, homens, não estão assumindo o seu papel de homens. E as mulheres, muitas delas, têm que tomar... Um dia eu tive uma reunião aqui na igreja, umas 30 mulheres me chamaram, pediram a mim, por favor, pastor, pelo amor de Deus, reúna os homens e ensine eles a ser homens. Aqui nas igrejas batistas do Sul aconteceu isso. Que assumam a postura de maridos, que assumam a postura de pais, que assumam a postura de líder da casa, que assumam a postura de pastor da casa. Porque as mulheres estão fazendo tudo. Aí, para quebrar minha cara, hoje de tarde, eu estava com Geisa no quarto, e eu estava conversando com ela, e pedi para Lívia e Benjamin ficar na sala. Larissa estava no quarto dela, e Benjamin e Lívia era para ficar na sala. Aí, o que acontece? Pai chegando de viagem, Lívia e Benjamin agarrados o tempo todo comigo, querendo ficar lá no quarto. Aí Geisa disse, eu não vou dizer nada, você assuma seu papel de homem.
porque senão você é madrasta má. Aquela coisa, né? Aí eu, vixe, e agora? E eu, com o coração mole, né? Pai babão, né? O que é que eu vou fazer? Aí já vem Lívia e Benjamin. Eu disse, filhos, a gente não disse a vocês para ficar na sala, vá para a sala. Aí Benjamin vai chorando, né? Lívia vai, Lívia entendeu, mas está mais velhinha, né? Entendeu e foi. Aí Benjamin vai chorando. Aí quando Benjamin vai chorando, eu, vem cá. Aí Jesus, seja homem, acaba de pregar sobre isso e está sendo frouxo, seja homem. Eu disse, vixe, eu tenho que falar isso na igreja. Aí Benjamin veio e disse, está chorando por quê, meu filho? Eu disse, não, porque eu queria ficar com o senhor, papai, eu queria brincar, queria dar cheiro, não sei o quê. Aí o cara fica todo... Aí eu disse, não, mas eu tenho que ser homem. E agora? A luta interior, né? De ser homem, né? Eu disse, não, fique lá que eu estou com a sua mãe conversando, depois a gente brinca. Mas o coração destroçado, né? Mas nós precisamos assumir nossa postura para que as Déboras sejam sensíveis. Nós precisamos assumir a nossa postura para que elas, as mulheres amadas, queridas, sejam mulheres. Então a primeira lição, hoje à noite, para você e para mim é: mulher, sensibilidade divina para tomar decisões. As mulheres têm vez e voz no casamento, na igreja, na família, na sociedade, porque se elas estão debaixo da vontade de Deus, vem bênção da boca delas. Segunda lição. Mulher, sensibilidade divina para agradecer a Deus pelas vitórias. Veja comigo o capítulo 5, verso 7. Interessante, queridos, que Débora, ela, depois que tem essa batalha, e se você olhar toda a história, você vai perceber que Deus exalta duas mulheres no texto. Débora e quem foi a outra? Qual foi a outra mulher no final do texto? Jael. Duas mulheres são exaltadas no texto. Quando chega no capítulo 5, era a cultura do povo judeu, era a cultura deles escrever as vitórias através de cânticos, através de poema. E Débora escreveu um canto lindo. Queria desafiar você a ler em casa hoje. O cântico de Débora no capítulo 5. Aí no versículo 7, ela diz assim: já tinha desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. No verso 4, diz assim: ó Senhor, saístes de Seir quando marchaste desde os campos de Edom. A terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus de Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel. Esse detalhe não está no capítulo 4. O que é que aconteceu? Quando o povo de Canaã, o exército de Jabim subiu com Sisera, ele subiu na terra seca. Não era tempo de chuva. Eles subiram com certeza da vitória contra o povo de Israel. E o povo de Israel estava com medo, sim. Por isso que ela disse a Baraque: vá, Deus vai fazê-los vencer. Nessa hora caiu uma chuva torrencial. Caiu uma chuva desesperadora que fez com que aqueles 900 carros atolassem e fez com que os homens ficassem estupefatos, porque eles adoravam um Deus da fertilidade, a Baal, que achavam que o protegiam. E eles ficaram confusos, mas vem cá, o nosso Deus não está conosco, não, o Deus de Israel é o Deus que vence a batalha. E Deus levantou essa mulher como mãe desse povo. Ela tinha essa convicção: Deus me levantou como mãe do povo de Israel. E veja o versículo 11 agora, do capítulo 5. Que coisa linda. Mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor. Os justos feitos do Senhor em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas, e o povo disse: desperta, Débora, desperte, 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 irrompa em cânticos. Levante-se, Baraque. Isso aqui é um cântico maravilhoso. Débora está dizendo para mim e para você aqui que pode acontecer todas as coisas, mas que os justos feitos do Senhor sejam espalhados por nossa boca. Nós precisamos de Déboras
que nas nossas casas ensine os filhos a amarem ao Senhor. Eu tenho ficado chocado, queridos, quando eu vejo mães ensinando aos filhos músicas promíscuas. Às vezes a gente passa por casas, vê crianças, a mãe rindo, a filha cantando as popozudas preparadas, eu sou gostosa, eu sou não sei o quê. Menina de 3 anos cantando isso, nua. E as mães ensinando isso. Mulheres viciadas às vezes em novela, em pornografia autorizada na televisão. Nada contra a novela, mas você sabe que é terrível. Filhos que vão crescendo, que estão crescendo com a mente sendo formada por Rede Globo. Que o feminismo é correto, que o machismo é correto, que a mulher tem que apanhar. Tem música que diz que a mulher tem que apanhar. Que música é essa? A menina já cresce assim. Que homossexualismo está tudo certo. Quando eu estava vindo para cá ontem, a caminho do aeroporto lá do Galeão, passou de frente de uma escola de samba. Tradição. Veja bem, gente, de sexta para o sábado. Aí eu soube que hoje também tinha, que ontem teve e hoje também tem. Toda sexta, sábado e domingo tem festa nas escolas de samba que viram à noite. O que mais me chocou foi 5 horas da manhã, a gente está passando na avenida, a rua lotada, o carro andando devagar. A maioria das pessoas que estavam lá eram mulheres. Que me chocou, que eu orei dentro do carro, eu fiquei tão emocionado que eu comecei a orar. Eu disse assim, meu Deus, essas meninas não têm nem 13 anos. Você olha e sabe que aquela menina não tem 13 anos. As meninas seminuas. E os homens que estavam com elas eram pegando em todos os cantos. E muitas mães acham isso normal. E às vezes, dentro da igreja, dentro do povo de Deus, é normal se ensinar essas coisas. E Débora está me chamando, está chamando você, mulher, para ser sensível à palavra de Deus e ensinar os filhos a palavra de Deus. Pode acontecer qualquer coisa na sociedade, mas eu, Débora, vou ensinar aos meus filhos os poderosos feitos do Senhor. Filho, eu e seu pai estamos aqui hoje porque a gente passou por isso. Essa vitória foi Deus que deu, a gente quebrou a cara aqui a gente apanhou, recuperou. A gente está aqui hoje porque Deus nos trouxe até aqui. Nós precisamos orar para que se levante Déboras. Até uma frase que eu acho linda. Ninguém ora por um filho como uma mãe. E todo filho precisa de uma mãe que ora. Todo filho precisa de uma mulher que se derrama e ensina seus filhos a palavra de Deus. Se o filho vai seguir o caminho ou não, o importante é você fazer o seu serviço. Fiquei chocado, não sei quem lembra daquela tragédia que teve no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, da Boate Kiss. Mais de 200 jovens mortos. Mas um chamou minha atenção. E esse a Globo não passou. Um pai médico, não sei se era crente ou não, mas a filha estava revoltada com o pai porque ela não tinha ido para a boate naquela noite. Eu não sei se foi Bandeirantes, qual foi a TV que passou isso, mas eu vi num do zapeando lá, eu vi essa reportagem. Muita gente viu, me falou também. O pai chorando, desesperado, agradecendo a Deus, e a filha abraçando o pai, dizendo, pai, obrigado. Porque o pai disse, você não vai para essa boate, você não vai. E aconteceu aquela tragédia. Vários sobreviventes disseram que enquanto estava se queimando tudo, ali, aquela desgraça acontecendo, eles olhavam para o palco e viam como se fosse uma mulher toda de vermelho, com um olhar cavernoso, dando gargalhada de tudo aquilo. Vários jovens tiveram essa impressão. Eu não sei se era demônio, o que é que era, se era o medo, mas eu entendo que ali é uma ação maligna do inferno naquele local.
E para muitos de nós hoje, para muitos pais hoje, para muitas mães hoje, tudo isso é normal. E os nossos filhos estão aí sofrendo, estão sendo entregues à bebedice. Dia desse eu vi uma reportagem de uma menina de 13 anos que morreu por causa de overdose, coma alcoólico. Uma menina de 13 anos internada e chegou a óbito porque estava com coma alcoólico. E a sociedade acha lindo e acha normal. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite que as mulheres têm que ter sensibilidade para ensinar os filhos as vitórias de Deus, para ensinar os filhos o caminho de Deus. Não só é o homem, não só é o marido que tem que assumir essa postura. A mulher, a mamãezinha tem que ensinar os filhos o caminho do Senhor também. É triste o que nós temos visto. Mas Deus tem levantado você, mulher, para ser uma Débora nessa nação, nessa comunidade, nesse bairro, nesse país, onde você está, que você saia daqui hoje com a convicção, eu tenho que ser uma Débora. Terceira e última lição, mulher que tem sensibilidade divina para agradecer, mulher que tem sensibilidade divina para compreender que Deus usa os fracos para confundir os fortes. Lá em Isaías capítulo 3 diz o seguinte: os opressores do meu povo são crianças e mulheres estão à testa do seu governo. Quem fortalece a sua posição é o Senhor. Quem coloca a mulher em lugares de honra é o Senhor. E o Senhor coloca mulheres em lugar de honra para confundir aqueles que acham que têm poder. A sociedade machista de Israel achava que os homens eram o Todo-Poderoso. Mas o Todo-Poderoso colocou a mulher para governar o povo dele. Então, Deus quer levantar mulheres. E Deus quer que as mulheres sejam apenas uma coisa, que elas sejam frágeis. Que as Déboras da Igreja Batista Zona Sul entendam que Deus quer que você seja mulher, em essência, frágil. Eu tenho visto, queridos, muitas mulheres cheias de traumas, brigando com qualquer homem que aparece na sua frente, se comportando como um homem, perdendo a sua feminilidade, perdendo sua essência, talvez porque foram machucadas lá atrás, talvez porque são machucadas hoje dentro das suas próprias casas pelos seus maridos. E elas perderam a referência de homem. Elas não querem saber de homem. Então, se encontra um homem na sua frente, eu vou ser oposição a ele. Só porque eu não quero, porque homem só faz coisa errada. E é isso que tem acontecido na sociedade. A sociedade adoecida, machucada, por causa de nós, homens. Nós precisamos pedir perdão a Deus. Porque as mulheres deixaram de ser mulheres, deixaram de ser frágeis. E a palavra de Deus ensina que aquele que é fraco se torna forte naquele que é forte na sua vida. O apóstolo Paulo diz, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Os nossos tesouros estão em vasos de barro. Deus quer usar você, mulher guerreira, verdadeira, poderosa, mas que o poder de Deus esteja sobre você. E sempre a gente está em busca de algo mais e esquece do simples, do essencial. Em nome de Jesus, que na Igreja Batista Zona Sul se levante Déboras. Para finalizar, eu quero citar algumas coisas para que você guarde no seu coração. Deus usa mulheres pela sua graça e poder e para a sua graça e poder. Deus continua usando você, mulher, onde quer que você esteja. Com a sua profissão, com o seu jeito, com a sua sensibilidade. Deus quer levantar mulheres que despertem e sejam mães do seu povo. Eu louvo a Deus por algumas mulheres da Igreja Batista Zona Sul. Louvo a Deus.
mas nós estamos precisando de mais. Eu preciso de mais mulheres na Igreja Batista Zona Sul, guerreiras, vibrantes, sensíveis à voz de Deus, dependentes de Deus, que não olhe para o homem como inimigo, que cure os traumas do seu coração, porque talvez foram machucadas. Deus muda o tempo para decretar a vitória ao seu povo. E Deus pôs Débora entre os grandes numa sociedade machista, mas ela se manteve humilde. E eu queria fechar com esse texto. Lá no capítulo 4, quando Débora é questionada por Baraque, se ele iria com ela, versículo 8 diz assim, Baraque disse a ela, se você for comigo irei, mas se não for, não irei. Débora respondeu, está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sisera nas mãos de uma mulher. E lá no capítulo 5, verso 21, diz assim, o rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Débora é mãe, Débora é juíza, Débora é profetisa, Débora tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus, Débora é conselheira, Débora é uma mulher forte. Avante minha alma e que eu seja forte. Que vocês mulheres, num Dia Internacional das Mulheres, sejam fortes, mas que sejam Déboras. Mulheres que na essência têm a divina semente de Deus, a semente da sensibilidade. Não percam isso. Não entrem nessa maluca briga que o mundo tem colocado vocês. Sejam vocês, guerreiras, mulheres de Deus, Déboras. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Santo Espírito abençoe cada um aqui nessa noite, especialmente as Déboras despertadas pela palavra de Deus. No nome de Jesus, amém.